Carlos Alberto da Silva Lourenço. Santos, 25 de junho de 1956. São Bernardo do Campo, a 17 de setembro de 1974. Único filho de Severino Domingos Lourenço e Dirce Pessoa da Silva Lourenço. 17 de setembro de 1974, fim de primavera, ainda que timidamente, assomava nas florações primeiras e o sol do meio-dia aquecia São Bernardo do Campo. Àquela hora, a Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, se via tumultuada por súbita ocorrência que fazia regurgitar de alunos e professores a quadra de esportes. A pequena multidão inerme presenciava um quadro doloroso. Um pobre aluno do primeiro ano de engenharia mecânica jazia pela ruptura de um aneurisma cerebral. Apesar dos primeiros socorros ministrados pelo diligente professor de educação física da escola, Nelson Menoni, que buscava ansioso pela massagem cardíaca e pela respiração boca a boca, devolver a vida ao jovem alto, corpo atlético, que até poucos minutos se empolgava na disputa de uma partida de basquetebol. Dali para os cuidados hospitalares pouco se passou, sem que, contudo, seus pais, chamados à pressa de Santos, ouvissem reintegrado à vida. Carlos Alberto estava morto. Seu pai, o senhor Severino, já há 3 meses andava angustiado, triste, pois sonhara então com a morte do filho, impressão que não se apagava de sua mente. Natural de Santos, onde residia, Carlos Alberto da Silva Lourenço nascera a 25 de junho de 1956. Desenvolveu sua escolaridade pré-universitária no tradicional Colégio Santista, onde desde o primário até a conclusão do curso colegial se destacou como um dos mais brilhantes alunos. Com 17 anos, foi aprovado nos vestibulares da Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, optando pela especialização em Engenharia Mecânica. Estudioso, afável, amigo de todos, dominava fluentemente o inglês, cujo curso, na cultura inglesa de Santos, estava por concluir. A par de suas atividades vinculadas ao estudo, era anonimamente um dos colaboradores da instituição Braille de Santos, onde lecionava Braille. Dizemos anonimamente porque seus pais sequer sabiam de sua ligação com os cegos, a que devotava especial carinho, não somente com relação ao ensino do Braille, o que, convenhamos, é insólito para um jovem que jamais teve qualquer problema ligado à visão, como também no trato dos problemas da instituição, de cujas campanhas beneficentes sempre participava, junto com 2 grandes amigos, o José Maria Piva e o Ivaldo Ferreira Martins. Pouco depois de completar 18 anos, desencarnou de modo aparentemente inexplicável, deixando no coração de seus pais e amigos a saudade da separação compulsória, felizmente temporária, pois 4 meses mais tarde, Carlos Alberto retornaria pelo lápis de Francisco Cândido Xavier, sacudindo os pais ainda enevoados no aturdimento natural da saudade, com revelações irrefutáveis a respeito da sobrevivência do espírito.
E como se deu esse reencontro? Como os pais de Carlos Alberto chegaram até Chico Xavier? Os pais de Carlos Alberto, Severino Domingos Lourenço e Dirce Pessoa da Silva Lourenço, pelo inusitado da situação, vendo seu único filho partir, descontrolaram-se de tal modo a viver Dona Dirce sob constante ação medicamentosa. A solidão, a tristeza, substituíram as alegrias constantes daquele lar, até há poucos dias feliz e sem problemas. Não obstante seus esforços ingentes, o senhor Severino, superando-se a si mesmo, não conseguia devolver à esposa o desejo de viver, de retomar o curso de suas atividades. De forma católica, desconhecendo os ensinamentos do Espiritismo em torno da sobrevivência da alma, não poderiam supor jamais que, a despeito de morto, Carlos Alberto nunca estivera tão perto. O cunhado do senhor Severino, Dr. Danilo Caldas Vaz, que também não era espírita, 4 dias após a desencarnação do sobrinho, visitou-lhe os pais, dizendo que iria levá-los a Uberaba para conhecer Chico Xavier, por sugestão de seu amigo José da Fonseca, espírita residente em Santos, que muito se sensibilizara diante dos sofrimentos que abalavam os pais de Carlos Alberto. Esta deliberação do Dr. Danilo veio de encontro às ponderações da senhora Alzira Bonfim da Silva Vitorino, irmã de Dona Dirce, de que deviam realmente procurar o Chico, animada que fora pela senhorita Guiomar de Oliveira Albanese, dedicada dirigente espírita na capital paulista. Entorpecidos pelas altas doses de medicamentos tranquilizantes, sem mesmo atinar com o significado da viagem, foram a Uberaba conhecer Francisco Cândido Xavier. No primeiro contato, sem maiores explicações, Chico informou aos pais que Carlos Alberto se encontrava hospitalizado na espiritualidade e pediu-lhes que aguardassem alguns meses ainda para possíveis notícias do filho. Voltaram a Uberaba mais 3 vezes, e na 4ª viagem, em fevereiro de 1975, 4 meses após a desencarnação do filho, eis que alguns fatos preliminares prenunciavam grandes consolações para os pais desalentados. A reunião pública da sexta-feira, 7 de fevereiro, estava se encerrando às 6 horas da manhã do sábado, com o Chico atendendo ininterruptamente desde as 19 horas da véspera, aluvião de pessoas que o procuravam. Às despedidas, Chico, de oitiva, perguntou ao pai de Carlos Alberto quem era o avô Lourenço, que estava ao lado do jovem, ali, presente em espírito. Inquiriu ainda de Dona Dirce se ela poderia identificar um sacerdote de baixa estatura, calvo e gordo, que também acompanhava o jovem desencarnado. Surpresas, informaram tratar-se de seu bisavô paterno, que falecera no ano de 1932 em Santos, e do padre Galdino Viliotto, professor de Química no Colégio Santista, bastante amigo de Carlos Alberto e desencarnado em 1973. A propósito do avô Lourenço, nem o senhor Severino o conhecera em vida, pois nascera 1 ano após a morte do avô. Não é fácil cogitar desse modo que os pais de Carlos Alberto
estivessem no momento sequer pensado no avô Lourenço. Há muito mergulhado no campo das raras recordações familiares. Ressalta-se também que a descrição feita pelo Chico do padre Galdino coincidia totalmente com sua aparência física quando na Terra, de tal forma que qualquer de seus ex-alunos do Colégio Santista o identificaria através dessa foto falada. Combinando o reencontro com o Chico na sessão pública de logo mais às 19 horas, os pais de Carlos Alberto despediram-se, já alimentando o desejo, em secreta intuição, de rever pelo lápis o filho querido. E isso realmente ocorreu. Com a riqueza de revelações do absoluto desconhecido de parte de Chico Xavier, Carlos Alberto da Silva Lourenço, pela psicografia do querido médium, trazia naquela noite, 8 de fevereiro de 1975, sua primeira mensagem. Os pais, que já vinham apresentando paulatino processo de recuperação, face às consolações que buscavam em suas rápidas viagens até o Chico, após o recebimento da mensagem do filho, voltaram a sorrir. Nós, presentes à reunião, pudemos testemunhar naqueles 2 gigantes a superação da grande batalha travada com a morte e com a separação. 2 meses após o recebimento da primeira mensagem em reencontro junto de Chico Xavier, vemo-los transformados, procurando no consolo de alheios sofrimentos homenagear a lembrança do filho querido que partiu antes para o plano espiritual, mas que, despojado do corpo físico, vela e socorre seus pais, na continuidade daquela família enriquecida pelas ligações profundas e indestrutíveis do espírito. Primeira mensagem, 8 de fevereiro de 1975. Querida mamãe, querido papai, querida tia Amélia, estou aqui e peço a Deus proteção e bênção para nós todos. Querida mamãe, não chore mais. Papai, conformação é o nosso caminho. Tia Amélia, ajude este seu sobrinho, que é também seu filho do coração. Mãezinha, estou agradecida a tanto amor. Tenho suas lágrimas por bênçãos de sofrimento. Bênçãos de carinho e tristeza, de luz e sombra, de paz e tempestade. Peço ao seu coração querido, querida mãezinha, não chore mais, assim como se estivéssemos separados para sempre. O que tenho experimentado em aflição para falar ou escrever, não há tinta que conte. Desde que despertei nos braços de meu avô Lourenço e no carinho daquela que conhecemos aqui por nossa vovó Pessoa ou vovó Maria, luto com as reações difíceis que não sei descrever. Via a senhora por dentro de mim, querida mãezinha, e tia Amélia, a outra mãezinha que Deus nos deu, perguntando por mim. Escutava papai chamando e o nosso bom amigo Dr. José Marins a buscar-me no silêncio, nos lugares de nossos passeios e conversações ou nas preces que ambos tentavam articular. Penso que o estado de alguém que acorda aqui, de repente, assim como me sucedeu, é uma espécie de loucura consciente em que nos conhecemos e passamos a desconhecer, porque somos nós e os que pensam em nós. E se os que pensam em nós estão envolvidos em pranto e aflição,
A aflição e o pranto estão igualmente conosco, mesmo quando procuremos ser fortes ou não queremos chorar. Sabia que me achava longe de casa, mas via você, mãezinha, procurando meus retratos, cartões, lembranças, roupas, objetos e escritos. Oh, meu Deus, não creio que a gente aí possa compreender o amor profundo de nossos pais. Porque você, mamãe, procurava lembrar seu filho, desde a praça de esportes até o lugar último em que as últimas recordações de seu filho se conservaram. Agradecia e chorava também, e por mais que os nossos protetores daqui me reconfortassem, queria voltar e reviver, para que você quisesse viver e para que meu pai não desanimasse. Pouco a pouco vamos melhorando com as melhoras uns dos outros. Tia Amélia, você que me foi também mãe pelo coração, você que partilhou com mãezinha tudo o que pude ser em dias tão ligeiros, console meus pais por mim. Não os deixe tristes, desalentados. Você e Regina me auxiliarão. Preciso renovar-me e reeducar-me para trabalhar e servir. Papai, naquele dia de setembro, nada aconselhava que fosse ao médico. Fiz meus exercícios na véspera, revisei lições e prometi aos companheiros um forte ensaio. Apenas uma dor de cabeça ligeira me dava ideia de algum comprimido que pudesse me restituir toda a força. A queda do corpo foi rápida. Quis controlar-me, mas não pude. Alguma coisa estava diferente em meu cérebro. Tentei estudar a mim mesmo, pois parecia estar caindo num choque de encontro a um muro desconhecido. Ouvi os companheiros de bola gritando por mim. Alguém se ajoelhava, procurando o meu corpo para massagens. No entanto, escutava os chamamentos de carinho e sentia várias mãos em meu peito, mas a voz morrera na garganta e chorei. Chorei passando a um sono que me pareceu vir de uma injeção de anestésicos. Então dormi muito. Mas sonhei que fui ao encontro da nossa casa e do nosso caro Dr. Marins, caminhando livre, mas desorientado pela praia do Embaré e ao longo de outras praias, como se eu fosse feito de um material muito leve e flutuante, a transferir-me de um lugar para o outro conforme minha própria vontade. Em seguida, apaguei-me e nada senti senão repouso sem nenhuma recordação. Mais tarde, vim a saber por meu avô e por antigo e querido professor padre, que conheci no Colégio Santista e reencontrei aqui, que me achava de pensamento liberto, num estado diferente que as definições do mundo ainda não podem aprender. A desencarnação violenta deslocava meu pensamento para longe, e o meu pensamento em tudo eram vocês, os entes queridos que me via forçado a abandonar. De então para cá, estou melhorando com as melhoras de meus queridos pais e de meus amigos queridos. Peço ainda auxílio e paz. Mãezinha, as suas orações à frente de nossas relíquias da fé em casa são atendidas. Ore por seu filho. Ouço suas vozes quando pretende chamar-me em silêncio, encerrada no quarto, com as minhas lembranças e com as nossas lágrimas. Uma vida nova está surgindo para nós. Estamos conhecendo um mundo diverso daquele em que nos amávamos sempre mais.
E, no entanto, em que hoje vejo, estávamos sozinhos. Mãezinha, você e mãezinha Amélia, papai e os outros, nosso caro Dr. Marins e tantos outros corações queridos, auxiliem aos outros rapazes, meus irmãos que tenho também noutros lares, rapazes necessitados de amparo, de entendimento, de carinho e de bênçãos. Ajudem-me a estender essa família bendita que o amor de Jesus descobre aos nossos olhos, agoniados de saudade e de pranto. O sol da caridade seca as lágrimas onde apareça, mãezinha. Confio em você e espero em você, mãezinha Dirce, esse apoio de que necessito a fim de melhorar-me a servir. Ore por mim sempre, abençoe-me e una-se a mãezinha Amelinha para nos sentirmos mais juntos nas tarefas do bem. Quando eu sarar da saudade, que é angústia e doença, vou estudar e continuar para a frente para ser útil. A engenharia em seu filho estará aqui também, renascendo em trabalho maior. Não posso ser mais extenso. Relaciono todos os meus amigos no agradecimento que deixo aqui. Tia Amélia, receba os meus pensamentos de carinho e de gratidão. Mãezinha Dirce e meu pai Severino, abençoem seu tato e abracem-me. Tenho frio ainda, o frio que é a saudade entre nós e que Jesus afastará para sempre, porque com esta carta vocês saberão que estou vivo. E recebam no meu abraço de filho em recuperação aquele amor e aquele agradecimento de todos os dias que me restituí ao meu querido pai e à minha querida mãezinha, como sendo o companheiro de todas as horas e o filho reconhecido, sempre de vocês e sempre cada vez mais reconhecido. Carlos Alberto. Comentários. Esta primeira mensagem de Carlos Alberto é rica de elementos de identificação. Particularmente importantes, ressaltemos pelo desconhecimento de parte do médium Francisco Xavier a respeito. Sua psicografia, no intervalo do continuado mister de atender a todos quantos o procuram, antes e depois das sessões públicas, transmitiu a mensagem do filho aos pais, sem que houvesse condições para que o querido Chico se fixasse particularmente na problemática daquela família, uma entre centenas das que vão ao médium em busca de consolo e esclarecimento. Habituados pela sequência dos anos a esse singular contato de Chico Xavier com o público, temos observado em sua exemplificação evangélica fatos mediúnicos preciosos que de certo envolveriam novos livros nascidos à sua simples catalogação. Necessário, contudo, destacar a total impossibilidade de tempo para o Chico acercar-se de modo mais detalhado dos familiares que o procuram nos rápidos contatos das reuniões públicas de Uberaba, dos próprios familiares, e observamos esse fato na entrevista das famílias dos 4 jovens autores espirituais deste livro. Destaca-se, por outro lado, o desejo de omitirem em seus contatos com Chico nomes, datas ou acontecimentos ligados aos filhos mortos, para crerem integralmente na eventual comunicação mediúnica, com que sejam aquinhoados, seja essa comunicação simples recado ou uma página psicográfica. Assim, da mensagem primeira do Carlos Alberto,
separamos as seguintes elucidações. 1. Tia Amélia. Amélia da Silva Bonfim, tia materna de Carlos Alberto, residente em Santos. 2. Escutava papai chamando e o nosso bom amigo Dr. Marins a buscar-me no silêncio dos lugares de nossos passeios. Dr. Marins, médico psiquiatra em Santos, amigo de Carlos Alberto. O Dr. Marins, muitas vezes, após a morte do jovem, procurava em passeios solitários pela praia do Embaré rememorar lembranças de Carlos Alberto, em monólogos inaudíveis, refazendo as caminhadas que ambos, ele e Carlos Alberto, empreendiam realmente, antes do falecimento do estudante em São Bernardo do Campo. Dupla revelação na mensagem psicográfica, a mensagem dos passeios que o jovem e o Dr. Marins faziam ao longo do Embaré, e a afirmativa de que na espiritualidade Carlos Alberto acompanhava as meditações do médico, vendo-o caminhar pelas areias da praia. 3. Via você, mãezinha, procurando meus retratos, cartões, lembranças, roupas, objetos e escritos. Realmente, Dona Dirce confirma que após o sepultamento, começou a revolver os pertences do filho, no desespero de rever tudo o que lhe dissesse respeito. 4. O último lugar em que as últimas recordações de seu filho se conservaram. Diz a mãe de Carlos Alberto ser a rodoviária de Santos, onde se viram pela última vez no dia da morte do jovem, às 6 horas da manhã, antes de Carlos Alberto tomar o ônibus para São Bernardo do Campo. 5. Regina. Regina Célia da Silva Bonfim Mariana, prima de Carlos Alberto, chamada por todos de Célia, sendo que apenas o jovem costumava chamá-la de Regina. Como Chico poderia saber disso? 6. Forte ensaio segundo os colegas da FEI. Carlos Alberto se referia à aula programada para aquele dia, aula de recordação de matéria que o jovem daria aos companheiros de estudo. 7. Tal qual relatou o professor de educação física que assistiu Carlos Alberto após sua queda na quadra de basquetebol. 8. O Dr. Marins, na hora aproximada da morte de Carlos Alberto, se encontrava no Embaré, em Santos, dirigindo-se para sua casa, quando subitamente se viu envolto em profunda ligação mental com o jovem, a ponto de desorientar-se e quase bater o carro. No impacto da morte, buscava Carlos Alberto, em espírito, a lembrança dos familiares e amigos queridos, tendo o Dr. Marins captado as imagens vivas do pensamento do jovem. A desencarnação violenta deslocava meu pensamento para longe e o meu pensamento, em tudo, eram vocês, os entes queridos que me via forçado a abandonar. 9. Refere-se ao avô Lourenço e ao padre Galdino Viliotto, citados já anteriormente, quando se comentou sobre os antecedentes da recepção desta mensagem. 10. Dona Dirce tomou como rotina marcante fazer suas orações diante dos objetos rememorativos da lembrança do filho. Daí a referência na mensagem. 11. Tato. Apocorístico de Carlos Alberto, pouco conhecido além das fronteiras familiares. No início da mensagem,
Carlos Alberto faz menção ao avô Lourenço e à vovó Pessoa ou vovó Maria. O avô Lourenço, Senhor Severino Lourenço, já foi apresentado ao leitor. Sobre a vovó Pessoa ou vovó Maria, há esclarecimentos na mensagem seguinte. Segunda mensagem, 19 de abril de 1975. Mãezinha Dirce, meu pai Severino, meus queridos, peço a Deus nos abençoe. Quem recebe socorro deve agradecer tão depressa quanto possível. É o que faço, rogando aos nossos benfeitores para que concedam aos meus pais queridos e a todos os nossos a felicidade que me deram. Mãezinha querida, o primeiro laço de prisão que me libertou foi aquele do momento de sua comunicação telefônica com minha querida vovó Deolinda. Quando seu coração e o dela se misturaram no fio, com as mesmas alegrias e com as mesmas lágrimas, reconhecendo que eu não havia desaparecido, aquela emoção das duas funcionou em mim por mão bendita a desatar-me para a vida. Achava-me livre daquela nuvem de pranto e de aflição que nos aguilhoava os pensamentos na mesma sombra. E daí em diante, desde as nossas conversações em casa até as surpresas na faculdade entre os companheiros e professores, a existência foi se modificando. Estou melhor, mais forte, experimentando novas forças e novas alegrias no coração. E agradeço aos queridos pais, à vovó Deolinda, à tia Amelinha, ao tio Olavo e a todos os corações inesquecíveis. Tudo de bom que estou recebendo em tranquilidade e esperança. Agradeço ao tio Alberto e à tia Olga e a todos os que me fazem sentir que a morte se fundiu na vida, como a neblina se dissipa diante do sol. Agora compreendo que a sombra do corpo sem alma é assim, quase o frio e a treva. Surgindo o calor e a claridade, frio e treva simplesmente não existem. Louvado seja Deus que nos arranca da dúvida para a certeza, da saudade para a esperança. Felizmente, as impressões últimas desapareceram e estou íntegro em minhas faculdades. Hoje, diante das lições que estou assimilando, reconheço que certas dificuldades orgânicas representam as lembranças derradeiras de desajustes que nós mesmos criamos em nosso corpo espiritual. Muitas vezes cometemos determinadas faltas, prejudicando a nós próprios. Regressamos à espiritualidade com os traços desses gestos infelizes e retomamos o corpo no renascimento com as marcas dessas atitudes, com que assinalamos as peças do nosso envoltório orgânico. É por isso que eu trazia a luta congênita que me impôs a desencarnação violenta. Felizmente, a provação terminou e tenho hoje os meus recursos perfeitos no cérebro com que renascera, carregando o ponto enfermiço que se exteriorizou por fim, constrangendo-me a partida súbita, e com as bênçãos da compreensão de que hoje felicito com os sentimentos renovados da querida família, estou transformado para seguir adiante, buscando valores que ainda não tenho, a fim de ser-lhes mais útil. Vovó Pessoa ou vovó Zezé está comigo nestes momentos e agradece-lhes igualmente por mim. Mãezinha Dirce,
sejamos felizes. Deus colocará em suas mãos e nas mãos de meu querido Papai Severino tudo aquilo de que necessitamos para auxiliar aqueles que atravessam dificuldades e lutas maiores do que as nossas. Um novo mundo se descortina aos meus olhos. Penso na engenharia, cujos estudos espero rearticular. No entanto, com ela, reconheço presentemente que é necessário estudar a ciência do amor para que venhamos a praticá-la. Começo os meus exercícios nas aulas de casa. Primeiro, meus pais queridos, incluindo os meus queridos tio Olavo e tia Melinha. Por vovó Deolinda e por todos os nossos, mas já posso dizer que estou igualmente cooperando na paz e na alegria da nossa Regina, de nossa Miriam, de nosso Celso e de outros companheiros da minha faixa de tempo, de vez que é preciso ajudar para sermos ajudados. Mãezinha Dirce e meu pai Severino, muito obrigado por havermos enxugado os olhos para fitar a terra que não conhecíamos, a terra dos que se arrastam em duros problemas da vida material, dos que choram sem esperança, dos que se perderam nas sombras do pessimismo, dos que experimentam abandono por moléstias que lhes carcomem as forças, dos que caminham a sós, rogando a Deus um lugar dentro da noite que lhes permita o repouso sem maior aflição. Deus de bondade, quantos ensinamentos é preciso que a morte nos aponte. Benditas sejam assim as nossas dores, porque todas elas, em nossa separação, funcionaram por medicamentos da alma, ensinando-nos a usar as fibras mais profundas do coração. Estou feliz, porque senti em todos os entes amados essa renovação que experimentei. Não é o adeus que a morte nos impõe, e sim a luz da vida que ela nos descerra, ensinando-nos a ver por dentro de nós, com os olhos do coração. Temos aqui muitos amigos que nos prometem sustento e cooperação, apoio e auxílios constantes. Nosso amigo Augusto e nosso amigo Senhor Abreu me recomendam dizer às nossas irmãs Dona Yolanda e Dona Laura que eles se encontram aqui e agindo sempre para que as estradas do dia a dia se façam sempre mais claras. Vovó Bonfim, uma abnegada amiga e benfeitora devotada que vinha conhecer aqui com o meu avô Severino, abraça o querido tio Olavo, de quem beijo as mãos na condição não só de sobrinho, mas também de seu filho espiritual. Somos tantos neste recinto, mas acima de tudo, todos me dizem: Tato, o maior de nós que está presente em nossos grupos de prece é Jesus, sempre Jesus, representado pelos benfeitores que nos amparam e nos socorrem a vida. Que Jesus, assim, nos abençoe e nos fortaleça. Paizinho Severino e Mãezinha Dirce, Mãezinha Amelinha e Paizinho Olavo, façam por mim as lembranças e agradecimento a todos os nossos. Meu afeto e meu reconhecimento a todos os caros amigos da FEI. O carinho que me dedicaram muito me enternece. Entretanto, reconheço que nada sou ainda, e não fiz o que devo fazer para merecer tantas bênçãos. Recebo, porém, tantas manifestações de bondade por empréstimos de recursos para o trabalho de hoje, a fim de resgatar amanhã os débitos que vou contraindo. Queridos meus,
minha querida vovó Deolinda. Recebam todo o meu amor e todo o meu reconhecimento. Rogo, me perdoem as omissões. Queremos lembrar nomes nos lápis e marcar notas de gratidão pessoal. Entretanto, ao escrevermos, as letras vão saindo do coração, sem que a memória, por vezes, consiga entrar naquilo que fazemos. Mãezinha Dirce e meu pai Severino, com todos os nossos, peço guardarem o meu carinho de todos os instantes. Que Deus nos conserve nas vibrações de fé e alegria a que fomos conduzidos pela bondade dos nossos amigos da vida espiritual, a fim de crescermos em esperança e amor, serviço e construção nos valores da alma. São os meus votos. Aos meus queridos corações abençoados do meu coração, o abraço do filho, sempre reconhecido e cada vez mais filho e amigo nas bênçãos de Deus. Carlos Alberto, Tato. Comentários. Novamente, as revelações desconcertantes, além, detalhes aparentemente simples, fatos ocasionais do cotidiano e citações fartas são o cartão de visitas do jovem que se materializa aos pais nas palavras candentes de quem, despojado do corpo físico, não consegue fixar sua imagem na retina de nossos olhos. Em sua mensagem anterior, Carlos Alberto surpreende-nos quando refere a sua prima, ausente da reunião em Uberaba, chamando-a por Regina, como fazia quando vivo, entre aspas, embora os outros familiares a tratem por Célia. Alerta-nos a atenção ao pedir aos pais que abençoem o seu Tato, apelido íntimo e carinhoso vedado aos familiares mais chegados. Observa recônditas recordações do Dr. Marins e fala de sua morte. Nesta mensagem, anotamos os seguintes elementos dignos de citação citada na mensagem anterior. Muito queridos do jovem que os considerava como os próprios pais. 1. Vovó Deolinda. Deolinda Leanda da Silva, avó materna de Carlos Alberto, residente em Santos. O jovem refere-se claramente ao telefonema de Dona Dirce, a mãe, 3 dias antes de viajar para Uberaba, dizendo de sua certeza da sobrevivência do filho, documentada na primeira mensagem, e, por que não, falando da esperança em novo encontro com a mediação do querido Chico. 2. Surpresas na faculdade. Entende Dona Dirce, a mãe de Carlos Alberto, ser referência à surpresa de que se viram acometidos os colegas da FEI, quando foram visitados pelos pais do ex-estudante daquela faculdade. Dada a disputa pela palavra do morto, entre aspas, que seus pais levavam através da mensagem psicografada pelo Chico Xavier, viram-se obrigados os colegas de Carlos Alberto a imprimir na própria FEI cópias da mensagem para satisfazer a todos. 3. Tio Olavo. Olavo Jorge Bonfim, tio de Carlos Alberto, esposo de Dona Amélia. 4. Tio Alberto e tia Olga. Alberto Pessoa da Silva e Olga Bonamini Pessoa da Silva, também residentes em Santos. 5. Faz Carlos Alberto referência ao aneurisma cerebral, cuja ruptura o levou para a espiritualidade. Ao falar da fixação no corpo espiritual,
ou perispírito, das falhas decorrentes de gestos infelizes de outras vidas, dá-nos exemplo vivo de como se processa a justiça divina. Pelo livre-arbítrio, incorporamos ao corpo espiritual essa ou aquela deficiência a se exteriorizar no corpo material em consequentes lesões ou mutilações. Somos hoje o reflexo do que fizemos ontem, ensina-nos Emmanuel. Como amanhã, colheremos nossa plantação de hoje, de modo que a infinita bondade de Deus nos concede a oportunidade de refazermos, nas lutas da terra, o nosso equilíbrio espiritual, através da experiência abençoada da reencarnação. Os paroxismos da agressão ao corpo espiritual se revelam nas mutilações ou lesões congênitas graves, como ocorre nas paralisias cerebrais ou nas cardiopatias congênitas, onde as lesões físicas correspondentes às lesões do corpo espiritual decorrem de compromissos assumidos em existências passadas, como, por exemplo, a morte antecipada pelo suicídio. 6. Vovó Pessoa ou Vovó Zezé. Maria Josefa Pessoa dos Santos, bisavó materna, desencarnada em Portugal há 70 anos, tempo suficientemente longo, cremos, para que sua lembrança fosse sequer fugaz entre os pais de Carlos Alberto durante a recepção da mensagem pelo Chico. 7. De nossa Regina, de nossa Miriam e de nosso Celso. Regina já foi identificada na mensagem anterior. Miriam e Celso são os primos Miriam Aparecida Pessoa da Silva, professor em São Vicente, e Celso Alberto Pessoa da Silva, estudante em São Paulo. 8. Augusto César Neto, um dos autores espirituais do livro. 9. Senhor Abreu Serafim Pereira de Abreu, desencarnado em 1973, esposo de Dona Laura Moreira de Abreu, residente em São Paulo e presente à reunião. 10. Vovó Bonfim. Assim era chamada quando na terra a senhora Alvarina Jorge Bonfim, mãe do tio Olavo. Vovó Bonfim faleceu em 1944.